Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar a caderneta de poupança. Tá na tela para vocês. Primeiro, a definição. Conhecida apenas como poupança, a caderneta de poupança ela foi criada, olha só, lá em 1861, juntamente com a Caixa Econômica Federal. E objetivava, naquela época, pagar um rendimento de 6% ao ano em forma de juros ao investidor. Tá? Ela tinha como objetivo justamente permitir a poupança popular daquelas pessoas de baixa renda naquela época de 1861. Né? A Caixa Econômica Federal foi criada nessa época, a poupança também, o nome inclusive era diferente. Ao longo dos anos, a sua rentabilidade e suas características sofreram algumas mudanças. Então, desde lá de 1861 até hoje, a remuneração da poupança e algumas características elas foram sofrendo alterações. Né? A última em 2012, mas a gente já vai chegar lá. Atualmente, as seguintes instituições estão autorizadas a emitir a caderneta de poupança. Então, começou com a Caixa Econômica Federal, mas hoje as sociedades de crédito imobiliário, que são as SCI, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo e as cooperativas de crédito. Esse pessoal aqui, eles conseguem captar através de caderneta de poupança, porque a lógica é a mesma. O investidor, ele vai até uma instituição financeira, até uma dessas aqui, leva o seu dinheiro, abre uma conta e coloca dinheiro na poupança. É uma forma de captação para o banco. Falando especificamente sobre isso, tá? A poupança ela é uma modalidade de conta distinta da conta corrente, em que o investidor possui em determinada instituição financeira. Então, olha só, a conta de poupança, assim como a conta corrente, elas são contas de depósito. Mas eu posso ter apenas uma, né? Posso ter só a conta corrente ou só a conta poupança, ou eu posso ter as duas, nada me impede, tá? A diferença é que quando eu coloco em conta corrente, também conhecido como depósito à vista, eu não vou ter remuneração em cima dos valores que estão lá. Quando eu coloco na conta poupança, eu vou ter rendimentos. E a conta corrente ela é mais uma conta de movimentação, para fazer mais saques, para fazer mais transferências. A conta poupança, a ideia dela é gerar rendimento. Então não é para ser uma conta de movimento igual é uma conta corrente. Apesar de que na poupança a gente vai ver, a gente consegue fazer transferência, a gente consegue fazer saque, a gente consegue movimentar ela, né? Inclusive a gente tem liquidez. Os recursos aplicados na poupança podem ser resgatados a qualquer momento, proporcionando alta liquidez ao investidor. Então, por exemplo, eu coloquei hoje na poupança, se eu quiser ir amanhã sacar, eu posso. A gente vai ver que eu não vou ter rentabilidade nessa situação, mas eu tenho a liquidez, eu posso sacar a qualquer momento. A poupança ela também tem característica de ser de baixo risco. Ela é considerada um investimento de baixo risco, pois os depósitos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, além disso, ela é um investimento de renda fixa, não renda variável, então também baixo risco. Tá aqui, ó, rentabilidade fixa. A rentabilidade da poupança é determinada pelas variações da taxa Selic. Também vamos ver como é que funciona a remuneração. Lembra que eu falei que sofreu alterações ao longo do ano? Essa foi uma das últimas. Isenção de impostos. Para pessoas físicas, não há cobrança de imposto de renda ou de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E ela tem um acesso simples. Para investir, basta o investidor abrir a conta e depositar valores. Geralmente, não há um mínimo de investimento, ou seja, qualquer valor pode ser depositado. Bom, agora a gente vai falar da rentabilidade. Eu falei que a poupança ela tem liquidez diária. Eu posso, por exemplo, colocar hoje, sacar amanhã, sacar depois de amanhã, não tem problema. Mas eu falei também que se eu fizer isso, eu não vou receber remuneração. Por que isso? Olha só. Embora a poupança ofereça liquidez diária, é importante observar que sua rentabilidade para pessoas físicas é calculada de forma mensal, incidindo sempre sobre o menor saldo mantido no período. Tá? É de forma mensal. Em resumo, eu coloquei uma aplicação hoje para que ela renda alguma coisa na poupança, ela tem que ficar pelo menos um mês. Se eu retirar antes de completar um mês, eu não ganho. Tá? Eu já vou explicar melhor o que é essa ideia aqui sobre o menor saldo mantido no período, porque isso é importante também. Olha só, isso significa que para os recursos alocados na poupança gerarem rendimentos, o valor deve permanecer na conta por no mínimo 30 dias. Exemplificando, observe os seguintes depósitos em poupança. Ó, lá no dia 4 de janeiro foi depositado R$300. Para esses R$300, os rendimentos referentes só serão contabilizados no dia 4 de fevereiro.
E aí a gente chama a data que completou um mês e que gera rendimento como data de aniversário, que é um mês depois. Então, sempre um mês depois desse depósito de 300, vai acontecer juros sobre os R$ 300, tá bom? A não ser que a pessoa resgate, mas aí a gente já vê. Mas se ela manter, se ela foi lá no dia 4 de janeiro, depositou 300 e ela manteve isso por um ano, a cada mês, no dia 4, vai render um pouquinho de juros. No dia 7 do 1, ela foi lá e depositou mais 200. Aí os rendimentos referentes a esse depósito vão ser contabilizados a partir do dia 7 de fevereiro. Entenderam? A cada depósito que eu faço, esse depósito vai ter uma data de aniversário. Tá? Para os R$ 300, a data de aniversário é dia 4. Para os R$ 200, a data de aniversário é dia 7. Se eu for lá e depositar no dia 10 um valor, esse novo depósito vai ter uma nova data de aniversário. Para cada depósito, eu tenho uma data de aniversário. Tá? E por que sobre o menor saldo mantido no período? Pensa o seguinte, a pessoa foi lá e depositou esses R$ 300 no dia 4. Aí, no dia 9 do 1, ela sacou, vamos colocar aqui que ela sacou R$ 200, tá? Significa que ficou sobrando R$ 100. Esquece por enquanto esse depósito de 200, tá? Significa que dos R$ 300 ficou sobrando quanto? Ficou sobrando ainda R$ 100. Lembrem que a data de aniversário do depósito de 300 foi dia 4. Né? Então no dia 4 de fevereiro tem que gerar juros. Só que vai gerar juros sobre 300 ou sobre R$ 100? Porque ela fez um saque. Né? Vai gerar juros sobre os R$ 100, que foi o menor saldo mantido no período. Né? Se a gente levasse em consideração que ela apenas tinha feito esse depósito aqui de 300. Tá? É sempre sobre o menor saldo do período. Se a gente tem esse outro depósito aqui, né? Se ela fez o... Aqui, ó. Se ela fez os dois depósitos, como está aqui no exemplo, e sacou 200, aí ele vai retirar de qual? Ele vai retirar desses 200 aqui. Ele sempre vai retirar da última aplicação que foi feita, tá? Para manter as mais antigas. Então, se a pessoa, vou colocar até em vermelho, veio aqui e sacou, vou colocar outro número para facilitar, sacou 150, tá? Concordam comigo que no dia 9 de janeiro ela tinha esses 300 mais esses 200, ela tinha 500. Ela vai ficar com quanto agora? Sacou 150, ela vai ficar com 350. Tá? Só que olha só, ele vai puxar do último saldo, da último depósito que foi feito. Então esses 200 aqui vão ficar sobrando só R$ 50. Né? Ela fez o saque de 150, tinha depositado 200, sobrou 50. Esses 300 não foram mexidos. Então, quando chegar no dia 4 de fevereiro, sobre esses R$ 300 aqui, vai ter juros sobre o total. Agora, sobre o depósito de 200, vai ser sobre o menor saldo mantido no período. Qual que foi o menor saldo mantido no período? R$ 50. Tá bom? Para cada depósito, então, sua data de aniversário. Sempre que for fazer um saque, ele vai puxar do último depósito que foi feito. E se o investidor resgatar antes de 30 dias, que é o que a gente viu agora, né? Primeiro resgatou 200, e depois eu fiz outro exemplo onde ele sacou 50, antes de completar um mês do aniversário. Se ele resgatar a totalidade do depósito, não vai haver qualquer rendimento. Então, se ele tivesse sacado 200 daqui, não ia ter rendimento, né? Porque ele sacou antes de completar o mês. Se for parcial, haverá rentabilidade sobre menor saldo mantido no período, tá? Tranquilo. Aplicações que iniciam no dia 29, 30 e 31 de um mês somente começam a pagar rendimentos a partir do primeiro dia do mês seguinte. Tá? Então a data de aniversário passa a ser no dia 1º. Se a pessoa for depositar dia 29, 30 e 31, não vai ser exatamente um mês. Vai ser um pouquinho mais, vai ser dia 1º. Isso porque em fevereiro, de ano bissexto, a gente não tem dia 29, 30 e 31. Né? Então, para padronizar, colocou-se que essas datas aqui completam o aniversário no dia 1º. Bom, e em relação à remuneração, porque a gente está falando, vai gerar juros, mas quais são esses juros, né? Vamos ver. A rentabilidade da poupança ela sofreu alterações no decorrer dos anos. A última dessas alterações aconteceu em 4 de maio de 2012, quando ficou estipulado que a rentabilidade da poupança ela é dada em função da meta da taxa Selic, vigente no momento. Atualmente, a remuneração da poupança para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos segue a tabela abaixo. Tá? Então, para pessoas físicas e pessoas jurídicas, desde que essas pessoas jurídicas não tenham fins lucrativos. Como é que funciona? Lembrem, né?
a remuneração do Selic é dada em função da meta da taxa Selic. Se a meta da taxa Selic ela for superior a 8,5% ao ano, o Copom se reuniu, decidiu que a meta da taxa Selic agora é de 9%. Eu pergunto, é superior a 8,5%? É superior. E o que isso significa para a poupança? Significa para a poupança que a rentabilidade para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos vai ser de 0,50% ao mês, mais uma outra taxinha chamada de taxa referencial. Tá? Então, a gente tem uma rentabilidade pré-fixada e mais um índice de referência. Tá? Por exemplo, se a TR ela deu... Estou chutando, tá? Esse valor muda. Não é importante a gente saber quanto é que é TR. É importante saber que ela está junto na remuneração da poupança. Se a TR deu 0,2, a rentabilidade da poupança vai ser 0,50 mais 0,2. 0,7, Renan? Não, né? Isso daqui não é juros simples, mas apenas para vocês entenderem. Teria que fazer o cálculo de matemática financeira. Mas é exatamente isso. É os 0,50 ao mês fixo mais a TR. Se a TR tiver 0,2, vai ser 0,50 mais 0,2. Perfeito, né? Tá, e se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano? Aí funciona assim. Copom se reuniu, decidiu que a meta da taxa Selic é 6%. Aí a remuneração da poupança ela vai equivaler a 70% da meta da taxa Selic, mais a TR. A TR sempre está presente, não esqueçam, tá? Tem que lembrar da TR. Então, como é que funciona? Se o Copom determinou que a Selic está em 6%, a meta da taxa Selic está em 6%, a gente vai calcular 70% disso. 70% de 6 vai dar 4,2% mais a TR. Aí, nesse caso, a TR está quanto? Ah, Renan, a TR está 0,1. Aí a rentabilidade vai ser 4,3%. É comum que quando a meta da taxa Selic ela esteja mais baixa, a TR, inclusive, seja zerado. Se a TR estiver zerado, aí vai ser zero aqui, vai ser só os 4,2%, tá bom? Tranquilo. Isso para pessoas físicas, vamos destacar aqui, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, certo? E para pessoas jurídicas com fins lucrativos, aí a remuneração ela é um pouquinho diferente, tá? Porque a rentabilidade para pessoas jurídicas com fins lucrativos não é mensal, é trimestral. Eu não tenho que deixar só um mês, eu tenho que deixar 3 meses para que o valor renda alguma coisa. A data de aniversário é a cada 3 meses. Então, a remuneração para essas pessoas vai ser de 1,50% ao trimestre mais a TR. Porque a gente está falando em 3 meses, ou 70% da meta da taxa Selic mais TR, só que ao trimestre. Isso para pessoas jurídicas, vou repetir, PJ com fins, tá? Fins lucrativos. Caso o investidor possua alguma aplicação que antecede a data de 4 de maio de 2012, ele vai continuar a receber os rendimentos de acordo com a regra antiga, que estabelecia que a poupança rendia 0,50 ao mês acrescida da TR. Então, olha só. Lembrem que eu falei que isso daqui mudou em maio de 2012. Passou a levar em consideração a meta da taxa Selic. Quer dizer que antes não levava. Antes não levava. Antes, independentemente da meta da taxa Selic, porque não levava em consideração isso, a rentabilidade da poupança era de 0,50 ao mês mais TR. Era exatamente como é hoje, quando a Selic está acima de 8,5%. E aí eu pergunto, aquela pessoa que aplicou vamos colocar aqui, ela aplicou um valorzinho no dia 1º de 2010 e de lá para cá ela não mexeu nesse valor que ela depositou. Sei lá, ela colocou 100 mil reais. De lá para cá ela não mexeu nesse depósito, ainda está lá. Ela colocou dia 1º de maio de 2010 na poupança. Bom, essa pessoa aqui, ela ainda é remunerada pela regra antiga. Então, para essa pessoa aqui, se a meta da taxa Selic for a 2%, ela ainda vai continuar recebendo 0,50 ao mês mais TR. Muito bom, né? E isso aconteceu. Quando a gente teve com a Selic ali abaixo de 3%, muitas pessoas ainda não tinham depósitos antigos da caderneta de poupança, elas estavam sendo remuneradas dessa forma aqui. Poupança dando mais rendimento do que muitos investimentos aí de renda fixa. Mas muito mais, né? Porque 0,50 ao mês aqui mais TR estava dando aí, a TR estava zerada, né? Mas estava dando aí então mais de 6% ao ano de juros efetivos. Enquanto que a Selic estava na casa de 2,5%, 2,75%. Perfeito, né? Que interessante isso. Mas se ela mexer nos 100 mil reais e depositar, aí ela vai cair na nova regra.
É só para depósitos que antecedem essa data. Em relação aos riscos da caderneta de poupança, como a poupança ela é oferecida por instituições financeiras, o seu maior risco é o risco de crédito. Ou seja, da emissora não pagar o principal e ou os juros. Tá? Lembrem, eu coloco meu dinheiro na poupança e estou colocando na instituição financeira. Se a instituição financeira não tem condições de me pagar, aconteceu o risco de crédito, né, de inadimplência. Contudo, assim como CDBs, a poupança ela também está garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, no valor de até 250 mil por investidor e por conglomerado financeiro, o que diminui consideravelmente esse risco. Tá? Então, até 250 mil que eu tenha em uma instituição financeira ou conglomerado financeiro, por CPF, eu tenho a cobertura do FGC. Perfeito. Por ter liquidez diária, o risco de liquidez é inexistente. Sim, eu coloquei lá, eu posso sacar a qualquer momento. Se a instituição financeira não me pagou, aí passa a ser um risco de crédito, né? Porque ela tem que me pagar a qualquer momento. O que acontece é que o investidor poderá resgatar o valor com ou sem remuneração, pois a liquidez com remuneração somente acontece na data de aniversário da poupança. Quando que é a data de aniversário? Para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, é mensal. Para pessoas jurídicas com fins, trimestral. E a liquidez sem remuneração ela vai acontecer em qualquer outro dia que não o de aniversário. Em relação à tributação, a gente já viu, um dos principais atrativos da caderneta de poupança é a total isenção de tributos. Não há imposto de renda ou IOF sobre os rendimentos obtidos na poupança para pessoas físicas. Já para pessoas jurídicas, a tributação ela vai depender se a PJ possui ou não fins lucrativos. Se ela tem fins lucrativos, aliás, se ela é sem fins lucrativos, não há cobrança de imposto de renda. Agora, se ela for uma PJ com fins lucrativos, há cobrança de imposto de renda na alíquota de 22,5%. Então percebam que as PJs que não têm fins lucrativos, para a caderneta de poupança, elas se assemelham às pessoas físicas, porque o rendimento é mensal e não tem tributação. Tá bom? Partezinha também importante. Assim como a conta corrente tem alguns serviços essenciais que as instituições financeiras não podem cobrar taxas de seus clientes, a poupança também tem alguns, tá? Vamos ver. Serviços essenciais da caderneta de poupança. Fornecimento de cartão com função de movimentação. Cartão de débito, fornecimento dele, serviço essencial. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. Então, se eu perdi meu cartão, eu posso pedir uma segunda via, mas aí não vai ser um serviço essencial, porque foi por minha culpa. Se a segunda via for de responsabilidade da instituição financeira, daí é um serviço essencial. Quando que isso acontece? O cartão está venceu. Segunda via desse cartão que venceu, serviço essencial. Realização de até 2 saques por mês, até 2 transferências para conta de depósito de mesma titularidade. Então, uma outra conta minha, né? 2 transferências. E até 2 extratos contendo a movimentação do mês. Então, lembrem, tá? Quando a gente está falando de poupança, é 2, 2, 2. 2 saques, 2 transferências e 2 extratos. Lembrem que a transferência é para conta de mesma titularidade, ou seja, outra conta minha. Uma conta corrente que eu tenho, por exemplo. Aí eu posso, né? Sem pagar, até 2 transferências. Realização de consultas mediante utilização da internet e extrato consolidado, discriminando mês a mês as tarifas cobradas no ano anterior em conta corrente de depósito à vista ou em conta de depósito poupança. Tá? Perfeito. Um resumo, né? Só para a gente se orientar aqui. Quem é que emite a caderneta de poupança? Caixa Econômica, Sociedade de Crédito Imobiliário, Banco Múltiplo, Associação de Poupança e Empréstimo, Cooperativa de Crédito, mas Banco Múltiplo tem que ter carteira de crédito imobiliário. Remuneração, a partir de 4 de maio de 2012, 0,50 ao mês mais TR, quando a Selic estiver acima de 8,5%, 70% da taxa Selic, se ela estiver abaixo de 8,5%, isso para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Remuneração até 4 de maio de 2012, apenas essa regra. Rendimento para pessoa física, é mensal. Rendimento para PJ, com fins, tá? Não esqueço, trimestral. IR para pessoa física, isento. IR para PJ, isento se for sem fins. Se for com fins, 22,5. FGC possui cobertura. Tá? Pessoal, a gente corta aqui e volta para a gente treinar com as questões. Pessoal, voltando para a gente resolver as questões. A remuneração atual da caderneta de poupança possui um componente básico, baseado na taxa referencial, TR, e um adicional, dependente da política monetária corrente. O parâmetro da política monetária utilizada no cálculo é a taxa do CDI, meta da taxa Selic, meta de inflação
taxa Selic diária ou a rentabilidade média das notas do Tesouro Nacional. A gente viu, né? TR mais a meta da taxa Selic. Né? Vai depender da meta da taxa Selic. Esse é o outro parâmetro que ele coloca aqui. Então está aqui na letra B. Porque lembre, né? Se a meta da taxa Selic ela for maior que 8,5% ao ano, aí vai ser TR, que é o que ele coloca ali de componente básico, mais 0,5% ao mês. E se tiver abaixo, aí vai ser TR mais 70% da meta. Tá? Resposta aí na A. Por que é um parâmetro e ele chama de política monetária? Porque a meta da taxa Selic ela é um instrumento de política monetária. A conta poupança é um tipo de conta bancária considerada de baixo risco. Em relação à caderneta de poupança, é correto afirmar que a remuneração da aplicação é mensal e não há incidência de imposto de renda sobre ganhos de capital para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Certo ou errado? Certo, né? É justamente o que a gente estudou. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, para fins de poupança, elas se assemelham. A remuneração é mensal e há incidência de imposto de renda para pessoas jurídicas com fins lucrativos? Não, né? É remuneração trimestral. A remuneração da aplicação é mensal e há incidência de imposto de renda sobre os ganhos de capital para pessoas físicas? Não tem imposto de renda para pessoa física. A caderneta recebe depósito tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, sendo que sua abertura deve ser feita somente no 5º dia útil de cada mês? Não, né? Não tem essa regra. A remuneração da aplicação é diária e não há incidência de imposto de renda sobre ganho de capital. A remuneração ela é mensal ou trimestral, tá? Então tá errada essa. As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a Selic, impactam a decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre cadernetas de poupança, tem-se que tem a remuneração composta pela taxa referencial e por uma remuneração adicional de 0,5% ao mês, se a Selic for maior que 8,5%. Perfeito, tá aí, resposta. Tem a remuneração creditada no último dia útil de cada mês. Não, a remuneração ela é dada para cada data de aniversário dos depósitos. Tem incidência de imposto de renda? Olha, até tem, mas teria que explicar aqui que é para pessoas jurídicas com fins lucrativos. São passíveis de cobrança de taxas administrativas? Não, né? Ela pode ter custos, mas se ultrapassar aqueles serviços essenciais. Por exemplo, se eu fizer 3 saques, ou 3 transferências, ou tirar 3 extratos. Não são garantidos pelo FGC? Elas são. Os depósitos de poupança são remunerados com base no saldo médio depositado em cada período de rendimento, por juros de 0,5% ao mês e pela taxa referencial. Certo ou errado? Tá errado, né? Não é sobre o saldo médio, é sobre o menor saldo do período. Renan, não entendi. Qual que é a diferença? Olha só, se eu depositei R$300, né? E vamos supor aí que eu saquei R$100. Coloquei aqui que eu... Eita, deixa eu só trocar a caneta. Coloquei que eu saquei R$100. Lá no dia... Aqui eu depositei no dia 2 de janeiro. E eu saquei no dia 01 do 02. Olha só, se fosse pelo saldo médio, o saldo médio aqui ia ficar muito próximo de 300. Porque durante quase todo o período, eu fiquei com R$300. Eu só fui sacar um dia antes de completar a data de aniversário. Então, sei lá, meu saldo médio aqui seria de quanto? Seria 295, por exemplo. Teria que fazer a conta, né? 295. Ele vai remunerar sobre esses 295? Não. Ele vai remunerar sobre o menor saldo do período. Qual que foi o menor saldo do período? R$200. Porque eu saquei 100, fiquei só com 200. Saquei um dia antes de completar a data de aniversário. Não importa. Foi o menor saldo do período, né? Então, 200. Essa daqui, então, ela tá errada. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco. A poupança ela é regulada pelo Banco Central e atualmente com a meta da taxa Selic superior a 8,5%. Sua remuneração é de, vamos lá, 0,3 ao mês? Não. IGPM mais TR? Não. Taxa referencial mais 0,5% ao mês? Isso aí. Lembra da taxa TR, né? Quem não lembrar, ia marcar aqui a letra D, que fala 0,5% ao mês, estaria errado. 6% ao ano? Não.
Até poderia falar, né? 6% ao ano mais a TR. Aí tudo bem, valor nominal dá para aceitar. Mas só 6% ao ano não. O saldo na conta de poupança só pode ser resgatado no dia de aniversário. Caso precise do dinheiro antes desse dia, o titular dessa conta não poderá sacá-lo, ainda que abra mão dos rendimentos daquele mês. Não. A data de aniversário é apenas para gerar rendimento. A poupança ela tem liquidez diária, posso sacar a qualquer momento. Então, essa daqui também errado. Embora todos os bancos possam cobrar tarifas sobre contas de poupança, os correntistas dessas contas terão direito em qualquer banco e sem custo algum a extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento, até 2. Tá? A partir disso, passa a ter custo. Errado. Pessoal, de poupança, era isso aí. Um abraço.